Abram aí, por favor. Mateus 6, 2 até o versículo 4. Todos abriram? Mateus capítulo 6, versículos 2 até o versículo 4. Irmãos, irmãs, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Até aqui, até o versículo número 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos dizer que o ser humano, todos nós que somos seres humanos, nós temos de certa forma uma marca que nos caracteriza, uma marca de certa forma nos distingue enquanto pessoas. E que marca é? E que característica é? É que muitas vezes nós somos sempre levados por extremos em relação às nossas vidas. Muitas vezes nós sempre somos levados por extremos em relação às nossas vidas. Isso acontece, quer ser no sentido geral, quer ser no sentido secular. Isso também acontece no sentido espiritual, no sentido da instrução, no sentido do aprendizado da palavra de Deus, do aprendizado da palavra do Senhor. Quer um exemplo bem claro? Quer um exemplo bem fácil dessa realidade, que muitas vezes a gente é levado por extremos em relação à nossa vida? Pegue a realidade da necessidade das obras na vida de um cristão, na vida de um seguidor de Cristo. Quando você destaca esse ponto, quando você destaca essa verdade, você vai encontrar esses pensamentos extremos e esses pensamentos opostos. Por um lado, você vai encontrar aquelas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidores de Cristo e que acabam baseando a sua salvação, acabam baseando a sua redenção por causa da realização de boas obras, obras de misericórdia, obras de caridade. Isso você observa, quer seja no romanismo, isso você observa principalmente no espiritismo. Certa vez eu vi uma placa que nunca mais eu esqueci, não só do que ela tem, mas por causa do ensinamento que ela contém. E na placa dizia o seguinte: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, o que é que ela nos ensina? O pensamento. O que é que ela nos ensina? A crença de que nós devemos obrigatoriamente fazermos boas obras, e uma vez que isto acontece, uma vez que isso se dá, o resultado natural ou a recompensa natural é que seremos salvos. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A Bíblia diz que sem Cristo não há salvação. Então isso acaba sendo um extremo, isso acaba sendo um lado da moeda. Mas aí você vai para outro extremo, daquelas pessoas que têm um conhecimento que a fé vem pela graça, que a salvação, melhor dizendo, vem pela graça, que a salvação é através da fé. E aí quando chega nesse quesito, quando chega nesse aspecto das boas obras, as pessoas dizem: não há necessidade nenhuma de nós realizá-las, não há necessidade nenhuma de nós nos envolvermos nesse trabalho, porque a gente crê, porque a gente defende que a salvação é unicamente pela fé, mediante a graça de Deus. E aí o que é que você vai ver? Dois extremos em relação a esse ponto. Uns baseando a salvação através da obra de caridade, outros, uma vez que já se acham salvos, dizem que não há nenhuma necessidade de nós praticarmos qualquer tipo de ação caridosa, qualquer tipo de ação misericordiosa. Dois extremos que são errados, dois extremos que não condizem com o ensinamento da palavra de Deus, com o ensinamento da palavra do Senhor. Então, é só para exemplificar o que nós acabamos de falar. O ser humano muitas vezes é levado por extremo,
E às vezes esses extremos, eles estão relacionados ao ensinamento da palavra de Deus, ao ensinamento das Escrituras Sagradas. No que diz respeito, meus irmãos, no que diz respeito, minhas irmãs, a questão da caridade, o Sermão da Montanha, as instruções de Cristo, elas vêm ao nosso auxílio, elas vêm ao nosso benefício. Por quê? Porque Cristo, ele mostra o valor, Cristo, ele mostra a necessidade da caridade, da prática misericordiosa em relação às nossas vidas. E nesse trecho que nós acabamos de ler, a gente percebe isso, a gente comprova essa realidade. Lembremos-nos que, conforme nós vimos na semana passada, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o segundo capítulo dentro do Sermão do Monte, ele trata sobre a prática da justiça dos discípulos de Cristo, a prática da justiça dos seguidores e das seguidoras de Jesus Cristo. E aí, para mostrar esse aspecto, e aí para mostrar essa realidade, Cristo ele faz uso de 3 temas. O primeiro deles relacionado à caridade, o segundo deles relacionado à oração e o terceiro deles relacionado ao jejum. Então, hoje a gente vai trabalhar o primeiro, o que diz respeito à obra de misericórdia, o que diz respeito à caridade, porque acaba sendo uma forma de demonstração da nossa espiritualidade, da nossa religião, no seu sentido mais prático, no seu sentido mais verdadeiro. E aí, conforme nós iremos trabalhar na manhã de hoje, a gente vai considerar não só essa necessidade em si, mas principalmente a motivação certa, a motivação correta que deve existir em nossos corações. Para quê? Para que nós manifestemos a caridade, a misericórdia em relação às nossas vidas. Nesse sentido, assim como acontece com qualquer outro ensino de Jesus, ele é perfeito. Por quê? Ele trabalha esses 2 aspectos, ele trabalha essas 2 realidades. Em primeiro lugar, ele não nega a necessidade que eu, você, todos nós temos, uma vez que nós somos cristãos, uma vez que nós somos filhos do reino, de evidenciar na nossa vida obras de misericórdia, obras de caridade. Contudo, Cristo não fica apenas na necessidade de podermos agir assim. Não, ele vai mais aprofundadamente. Não, ele desce a detalhes e ele mostra também qual deve ser a nossa intenção, qual deve ser a nossa motivação, o que é que deve existir no mais profundo do nosso ser, no mais íntimo do nosso coração, quando nós realizamos, praticamos a caridade, a misericórdia em relação às nossas vidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, com a graça de Deus, nós veremos a primeira demonstração prática da piedade cristã. A primeira demonstração prática da piedade cristã, conforme o ensinamento de Jesus Cristo. Ou seja, a gente vai estudar sobre a caridade. E nesse estudo que nós iremos fazer, nessa análise que nós iremos proceder, aqui dos versículos 2 até o versículo 4, eu queria destacar 4 pontos na manhã de hoje, 4 divisões na manhã de hoje. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar a proibição que Cristo faz acerca da falsa caridade, a proibição que Cristo faz acerca da falsa caridade. Em segundo lugar, a gente vai trabalhar a retribuição da falsa caridade, a retribuição da falsa caridade. Em terceiro lugar, nós vamos observar a instrução de Cristo acerca da verdadeira caridade, a instrução de Cristo acerca da verdadeira caridade. E por fim, em quarto lugar, a gente vai trabalhar a bênção da sincera caridade. A bênção da sincera caridade. Então, a proibição da falsa caridade, a retribuição da falsa caridade, a instrução sobre a verdadeira caridade e a bênção da sincera caridade. Então, vamos seguir nesses pontos, vamos trabalhar aqui essas verdades e procurar, assim, esmiuçar ao máximo esse texto. Então, a gente vai trabalhar o primeiro ponto, e aí quando for no final de cada ponto, a gente para, escuta os irmãos, ouve os irmãos, e aí segue de maneira mais aprofundada a lição. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vai ver? Em primeiro lugar, o que é que a gente vai estudar? A proibição
que Cristo faz sobre a falsa caridade, a proibição da falsa caridade. Vejam aí, meus irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 2, a parte inicial do versículo 2. Mateus capítulo 6, a parte inicial do versículo 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Para serem glorificados pelos homens. O que é que a gente encontra aqui nesse trecho? O que é que a gente encontra aqui nessa parte das Escrituras Sagradas? A proibição que Cristo faz, a proibição que Cristo dá sobre o exercício da caridade por motivações egoístas e exibicionistas. Aqui nesse trecho, aqui nessa parte, nós entendemos a proibição que Cristo faz para o exercício da caridade com motivações egoístas e também motivações exibicionistas. De certa forma, é esse o resumo que nós temos aqui nesse trecho. Por que nós podemos falar isso? Por que nós podemos dar essa interpretação das Escrituras Sagradas? Porque a caridade em si, meus irmãos, as obras de misericórdia em si, minhas irmãs, elas são bíblicas. Elas são ensinamento que nós encontramos desde o Antigo Testamento e se desenvolve ao longo de todas as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor, sobretudo quando nós estudamos a lei de Deus, a gente percebe que desde lá, ou seja, desde a lei, Deus ele já prescrevia, Deus ele já determinava, Deus ele já orientava o seu povo, no caso, o povo da aliança, o povo de Israel, a quê? A terem um cuidado mais especial ou todo especial com os pobres, com os menos favorecidos em termos materiais, em termos financeiros. Eu sempre gosto de dizer que isso é que é justiça social. Isto é que é justiça social. E a gente já percebe isso na lei. A gente já percebe isso na lei do Senhor. E eu vou citar aqui pelo menos 2 exemplos desse fato, 2 exemplos dessa realidade. Abram aí, em primeiro lugar, livro do Êxodo, capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículos 10 e 11. Êxodo 23, versículos 10 e 11. Olha só, meus irmãos, o cuidado que Deus já tinha com os menos favorecidos. Olha só, minhas irmãs, o cuidado que Deus já tinha com os pobres. E aqui eu estou na lei. Olhem só, Êxodo 23, versículos 10 e 11. Êxodo 23, versículos 10 e 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Veja, versículo 11. Porém, no 7º ano a deixarás descansar, no caso a terra, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Veja aí que coisa fantástica. As pessoas viviam basicamente da agricultura. Eles cultivavam 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ano. No 7º deixava. Aquilo que porventura as árvores produzissem era para quem? Para os pobres. Era para quem? Para os animais. O cuidado que Deus tinha com os menos favorecidos. Mas não só isso. Vamos mais adiante. Abram aí. Deuteronômio, capítulo 15. Aqui é bem mais direto. Aqui é bem mais enfático. Deuteronômio, capítulo 15. Versículos 7 até o versículo 11. É a mesma lei, né? Só que no sentido mais detalhado. A gente vai ver essa prescrição agora.
Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 até o versículo número 11. Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 até o versículo número 11. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Olha só o que Deus aqui prescreve. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, aqui judeus, em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra e em tudo o que empreenderes. Versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Está vendo aqui, meus irmãos? Aqui é interessante porque a palavra de Deus, ela até especifica, né, a questão do pecado que poderia haver no coração do judeu israelita, no sentido de que havia necessidade de ajuda aos pobres, contudo Deus determina que isso não devia ser feito por obrigação, por mera obrigação, e nem tampouco que as pessoas se constrangessem ou ficassem ansiosas quando chegasse a oportunidade de ajudar o mais pobre, de ajudar o mais carente. Não, Deus faz essa observação, porque isso é da natureza humana, isso é do coração humano. Nós somos resistentes, sobretudo em relação ao auxílio, sobretudo em relação à ajuda ao nosso próximo. Então, prevendo isso, Deus já dava essa prescrição, já dava essa orientação. Sempre vai haver pobres, logo sempre vai haver a necessidade de ajudar o necessitado, sobretudo no 7º ano, que era o chamado ano da remissão. Então, isso deveria ficar mais patente, isso deveria ficar mais claro. Então veja, a Bíblia em nenhum momento ela faz essa proibição do exercício da obra de misericórdia ou da caridade, até porque dentro da piedade dos judeus essa era a principal, tanto é que Cristo usa, e é a primeira da sequência que ele vai usar, a caridade, a oração e o jejum. Então, para um judeu de fato religioso, ele dava importância a isso. A quê? Ao auxílio, à caridade, à prática misericordiosa em relação aos carentes. Agora, os discípulos de Cristo estariam isentos dessa obrigação? Não, muito pelo contrário. No ensinamento de Jesus Cristo, os cristãos deveriam seguir esse mesmo padrão, deveriam seguir esse mesmo modelo, deveriam seguir essa mesma conduta. Até porque a expressão esmola, que a gente vê lá em Mateus capítulo 6, versículo 2, literalmente falando, significa ato de misericórdia ou ato de piedade. A palavra esmola que a gente vê aí em Mateus capítulo 6, versículo 2. O que Cristo mostra é a motivação correta que deve existir, a motivação correta que deve haver no nosso coração na prática dessa misericórdia, na prática do exercício da caridade. Não é a caridade em si, isso já é uma prescrição bíblica, isso já é um mandamento do Senhor. O que Cristo nos chama a atenção é para quê? Para a motivação do nosso coração, para a motivação do nosso interior. Por quê? Porque o exibicionismo e o egoísmo eram os dois grandes problemas dos judeus, sobretudo dos fariseus. Quando eles davam alguma coisa a alguém que precisava, quando eles davam alguma coisa para alguém que carecia, eles faziam isso com orgulho, com egoísmo. Para quê? Para serem vistos. Para quê? Para serem louvados. Então, é esse sentimento que Cristo condena. E quando você vai ver, lá Mateus capítulo 6, versículo 2, é isso que Cristo está denunciando. O toque de trombeta, fazer um ato de misericórdia se tornar notório,
para que as pessoas possam ver quem está ajudando, para que as pessoas possam ver quem está auxiliando. Cristo disse: não, não, não. Tanto é que Cristo chama os fariseus de hipócritas por causa disso. A palavra hipócrita aqui é a palavra que na nossa língua pode ser traduzida por ator. Então, os escribas, os fariseus, eles representavam, agiam com caridade, agiam com misericórdia, apenas representando uma certa espiritualidade, uma certa piedade, fazendo aquilo não visando atender a necessidade do carente, não visando atender a necessidade do pobre, mas querendo aparecer perante os homens e receber o louvor por isso. Existiam esses dois pecados. Eles queriam aparecer, queriam se destacar, mas eles não se contentavam apenas com o destaque. Eles queriam ser elogiados por aquilo que faziam. Então veja, o egoísmo, no sentido de querer a glória para si, o exibicionismo, no sentido de querer se mostrar, eram os grandes problemas que marcavam, que caracterizavam os escribas e fariseus. E por isso Cristo ele condena essa atitude. Ele proíbe que toda e qualquer obra de caridade, que toda e qualquer obra de misericórdia sejam realizadas com essa motivação, com esse intento, com esse desejo em nossos corações. Portanto, o que nós temos aqui é a desaprovação do Senhor Jesus Cristo de toda e qualquer motivação espúria no auxílio aos carentes, no auxílio aos pobres, chamando a atenção para si ou procurando receber honras, glórias por parte das pessoas. É isso que Cristo condena. E a partir disto, meus irmãos, a partir disto, minhas irmãs, a gente já tira uma lição para nós. A gente já tira uma lição para nós. Que lição? O cuidado que nós devemos ter nas motivações daquilo que nós fazemos, nas motivações daquilo que nós realizamos. Aqui no sentido específico, a ajuda que porventura a gente possa dar a uma pessoa que precise. O que é que motiva o meu coração? O que é que dispõe a minha alma a fazer aquilo ali? Será que eu estou querendo passar um ar de espiritualidade? Será que eu estou querendo receber a glória, quer seja da pessoa que está recebendo a minha ajuda, quer seja das demais pessoas que estão vendo que eu estou ajudando para mim? Então, se esses forem os nossos desejos, se esses forem as nossas inclinações, toda e qualquer ajuda que nós prestarmos, toda e qualquer obra misericordiosa que porventura nós realizarmos, não adiantará nada, absolutamente nada em relação a Deus, em relação ao Senhor. Então, é isto, em primeiro lugar, que Cristo está chamando a atenção. É isto, em primeiro lugar, que Cristo está nos ensinando. Qual é a razão? Qual é a motivação de eu prestar uma ajuda? Qual é a motivação de eu prestar um auxílio a uma pessoa que carece? Quer seja uma contribuição financeira, quer seja uma ajuda em uma determinada área da vida dela, enfim, o que é que me leva a auxiliar o meu próximo? Desejo ser visto? Desejo ser louvado? Se for nesse caminho, nós estamos sendo desaprovados da parte de Deus, desaprovados da parte do Senhor. Por isso, o primeiro ponto, a reprovação, a proibição que Cristo faz em relação à falsa caridade. Aquela caridade que quer ser vista, aquela caridade que quer ser elogiada e que assim foge completamente ao padrão e aos ensinamentos da palavra de Deus, ao padrão e aos ensinamentos da palavra do Senhor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar esse ponto, a proibição da falsa caridade. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Alguma observação que alguém desejasse fazer do que nós já vimos nesse primeiro ponto? Faltam ainda 3. Tudo entendido, tudo esclarecido? Sim ou não? Podemos seguir? Sim ou não? Então vamos lá. Em segundo lugar, a retribuição da falsa caridade. Em segundo lugar, a retribuição da falsa caridade. Voltem aí, meus irmãos, mais uma vez, para Mateus capítulo 6. Agora eu queria destacar a parte final do versículo 2. Mateus capítulo 6, a parte final do versículo 2. A retribuição da falsa caridade. Aquela que visa a exibição, aquela que visa o orgulho, o egoísmo. Então veja a retribuição dessa falsa caridade. Mateus capítulo 6, versículo 2, a parte final do versículo 2.
diz o seguinte: a palavra do Senhor: em verdade vos digo que eles, ou seja, aquelas pessoas que tocam trombeta quando vão ajudar a outra, os hipócritas que fazem alguma coisa de bom procurando a glorificação dos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, aqui, nessa parte final do versículo 2, Cristo ele ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que sentimentos egoístas, sentimentos exibicionistas, no exercício da nossa caridade, no exercício da nossa misericórdia, garante apenas, e aqui a palavra apenas com grande destaque, garante apenas o louvor humano, apenas o louvor dos homens. Essa é a recompensa que está reservada, essa é a recompensa que está guardada para aquelas pessoas que procuram auxiliar, que procuram ser misericordiosas, que procuram ser caridosas. Elas procuram o louvor humano, elas procuram o reconhecimento humano, então é isso que elas recebem. Eu acho bem interessante o significado da palavra recompensa, que nós temos aí no finalzinho do versículo 2. Literalmente falando, significa recibo de quitação. Literalmente falando, no original, significa recibo de quitação. Então, o que é um recibo de quitação? Às vezes você faz um determinado pagamento, uma determinada quantia, e aí quando você efetua aquele pagamento, para comprovar que você procedeu com aquele pagamento, você recebe o quê? O recibo, com o valor correspondente, discriminado, aquilo que corresponde àquele recibo. Então, é essa palavra recompensa que Cristo ele usa aqui no final do versículo 2. Então, a gente tem aquilo que procura, a gente tem aquilo que deseja, ou seja, a autopromoção e a glória humana. A autopromoção e a glória humana. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque os escribas, os fariseus, eles viviam justamente à procura disso. À procura o quê? À procura de quê? Do louvor humano, da glória humana, dos elogios das pessoas. Infelizmente, essa era também uma outra característica, negativamente falando, que marcava os fariseus. Tudo que eles faziam, tudo que eles realizavam, sempre naquele viés, sempre naquela intenção de quê? De chegar alguém e dizer: ó, você é o cara. De chegar alguém e dizer: ó, você é legal. Sempre no sentido da glorificação de si mesmo por parte das pessoas. E é interessante porque em pelo menos 2 momentos Cristo ele faz críticas em relação a essa postura, a esse comportamento dos fariseus. Vamos ver pelo menos um desses exemplos. Abram aí, bem rapidinho, sem desmarcar Mateus 6. Abram aí, João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 44. João capítulo 5, versículo 44. Olha só como os escribas e fariseus eram. Foi por isso que eles se sentiram bastante magoados quando Cristo chegou e os chamou de hipócritas, porque na verdade eles eram atores representando vida de piedade, vida de espiritualidade, mas na verdade, no fundo, sabe o que eles queriam? A glória humana. Veja aí, João capítulo 5, versículo 44. Em um dos debates que Cristo travou com os escribas e fariseus, e aí em parte da conversa, olha só o que Cristo fala em relação a eles. Veja, João capítulo 5, versículo 44. Ele diz: ó, como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Então era por isso que eles não retinham, era por isso que eles não absolviam a palavra do Senhor, porque eles viviam dentro daquele gueto religioso, procurando o quê? A glória uns dos outros. Um fariseu elogiando o outro, um fariseu elogiando o outro. Vivia naquela bolha da autopromoção, da vanglória, do orgulho, e isso em tudo, principalmente nas demonstrações de piedade. Aí Cristo chega, como a gente diz na linguagem popular, coloca o dedo mesmo na ferida e chega para ele e diz: vocês são hipócritas, vocês são atores. Por quê? No auxílio que vocês prestam às pessoas, vocês estão pouco se importando com a necessidade delas. Não existe amor nos seus corações em relação a elas.
Na verdade, o amor que vocês têm, é amor por vocês mesmos, para que as pessoas vejam que você é alguém bom e para que as pessoas lhe elogiem por isso. Então, na verdade, não existia amor ao próximo, mas existia amor próprio. Amor próprio. E era isso que Cristo ele procurava denunciar e mostrar em relação aos fariseus, aos escribas e fariseus, porque realizavam obras, misericórdia e caridade, tendo como objetivo apenas o aplauso das pessoas, apenas o elogio das pessoas, e não a aprovação de Deus, e não a aprovação do Senhor. Por isso Deus ele abominava aquelas práticas, aquelas atitudes, aquelas posturas em relação aos fariseus. E é interessante porque isso explica o interesse que eles tinham em relação à misericórdia. Conforme nós falamos, procurar a glória para si e nunca a glória para Deus. E aí fugiam completamente aquilo que posteriormente o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive obras de caridade, dizia Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se não for com esse objetivo, se não for com essa intenção, de nada, meus irmãos, de nada, minhas irmãs, vale alguma coisa que nós façamos, inclusive obras de misericórdia, obras de caridade para com os necessitados. Então, através desse ensinamento, Cristo ele está alertando, Cristo ele está nos advertindo quanto ao perigo da religião, que é vivida apenas por motivos carnais. Você pode ser um religioso e ter uma motivação extremamente carnal dentro da prática da sua religião, ou seja, o reconhecimento das pessoas. Olha só fulano de tal, olha só Beltrano, e você fazer tudo na sua vida, inclusive espiritual, sempre esperando o elogio das pessoas, sempre esperando o reconhecimento das pessoas. Não é isso que muitas vezes não é com isso que muitas vezes a gente se depara na nossa vida. Às vezes determinadas pessoas se frustram, inclusive de estarem fazendo alguma coisa na obra do Senhor, e aí elas justificam para isso: ninguém reconheceu o que eu fiz, ninguém reconheceu o meu trabalho, ninguém me elogiou pela minha realização. Mas é para isso, meus irmãos, é para isso, minhas irmãs, que a gente faz alguma coisa, espiritualmente falando? É para obter a aprovação das pessoas? É para obter o reconhecimento das pessoas? É para obter a glória das pessoas? Ou glorificar a Deus através daquilo que nós fazemos? Está vendo, meus irmãos, o grande perigo da nossa motivação? Às vezes a gente até pode estar fazendo uma coisa certa, mas com motivos errados. E fazer a coisa certa com motivo errado é errar em tudo aquilo que nós fazemos. Fazer a coisa certa com motivo errado é errar em tudo aquilo que nós fazemos. Então, o que nós buscamos? O reconhecimento das pessoas? O que nós buscamos? A glorificação das pessoas? Cristo disse: vocês já receberam a recompensa de vocês. Não era isso que vocês faziam? Não era isso que vocês buscavam? Então vocês já têm, vocês já receberam, mas não o reconhecimento ou a aprovação divina. Então, em segundo lugar, eu queria mostrar justamente isso: a retribuição da falsa caridade. A retribuição da falsa caridade. Então veja, em primeiro lugar, Cristo ele proíbe a falsa caridade. Em segundo lugar, Cristo ele mostra a recompensa da falsa caridade. E aí, em terceiro lugar, Cristo instrui sobre a correta caridade. Em terceiro lugar, Cristo ele instrui sobre a correta caridade. Então, uma vez que ele denunciou motivações espúrias, uma vez que ele denunciou motivações erradas, o que é que ele faz? Fica apenas apontando para o erro? Não, ele vai mais adiante e ele mostra aquilo que é certo, porque muitas vezes a gente termina sendo limitado no tratamento de determinadas coisas. Muitas vezes a gente vê a coisa errada, denuncia a coisa errada e para nesse ponto, estaciona nesse ponto. Não, Cristo não, ele vê o erro dos escribas e fariseus, ele contesta a motivação errada que eles tinham, mas ele depois mostra a motivação certa. O que é que deve existir? O que é que deve haver na nossa realização caridosa, nas demonstrações misericordiosas nas nossas vidas? Então, instrução correta da caridade. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6,
versículos 3 até o versículo 4, parte A. Mateus capítulo 6, versículos 3 até o versículo 4, parte A. Veja o que diz aí, ó. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, para que a tua esmola fique em secreto. Então, o que é que Cristo aqui está nos ensinando? O que é que Cristo aqui está nos mostrando? Ele mostra que a prática da caridade, a prática do exercício de misericórdia deve acontecer oculto dos homens e esquecido do nosso coração. A prática da caridade, a prática da obra de misericórdia, ela deve acontecer nas nossas vidas de maneira oculta aos homens e de maneira esquecida no nosso próprio coração. É por isso que ele usa essa figura do desconhecimento da mão esquerda daquilo que faz a mão direita. A gente sabe que isso é impossível, né? Porque em qualquer coisa que você faça, a não ser que você tenha algum problema físico, você tem que fazer com as duas mãos, né? Ou as duas mãos têm que estar presentes, mesmo que você não a utilize as duas completamente. Então Cristo aqui ele usa essa linguagem de figura, ou essa figura de linguagem dos homens e esquecida do coração. Aí você diz, o que é isso? Já já eu vou chegar lá, porque aqui tem um detalhe bem sutil que muitas vezes a gente não se apercebe. Então veja, foi por isso que Cristo usou essa figura de linguagem. A mão esquerda não deve saber aquilo que faz a mão direita. Por quê? Conforme nós falamos, né? Dificilmente você não vai estar com as duas mãos no exercício de determinada coisa. E mesmo que você utilize uma, a outra vai estar aqui, presente. Então jamais ela pode ser esquecida. Mas Cristo usa essa linguagem de figura, essa figura de linguagem, para mostrar justamente isso. Que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente realiza, deve estar escondido das pessoas e deve estar escondido do coração nosso. Escondido das pessoas por quê? Para que a gente não receba o louvor humano. Para que a gente não receba o louvor humano. E esquecido do nosso coração por quê? Para não alimentar o nosso orgulho. Não alimentar o nosso orgulho. Porque às vezes até acontece. Você procura ajudar, você procura praticar a bondade para não ser visto pelas pessoas, por constrangimento ou por qualquer outra coisa que porventura lhe motive a agir daquela forma. Mas o que acontece? Você faz, escondido dos homens, você faz, escondido das pessoas, mas lá no íntimo do seu coração, lá no íntimo da sua alma, você chega para você e diz para você mesmo, eu sou o cara. Por quê? Porque eu faço, eu sou bom, entendeu? Não preciso mostrar isso para ninguém. Esse aqui é o pior, é o hipócrita mesmo, entendeu? Não preciso mostrar para ninguém, mas eu sou bom, sou melhor do que os outros. Então veja como Cristo ele vai ao âmago da questão, ao âmago da questão, porque às vezes é aquela questão do extremo que eu falei no início, né? Você vai de um extremo para outro. Eu não quero ser visto pelas pessoas, porque eu não quero ser reconhecido por elas. E aí você se esconde. Mas aí dentro do seu coração, meu amigo, minha amiga, o orgulho está transbordando, entendeu? É o que acontece em algumas religiões quando as pessoas se refugiam, entre aspas, para buscar uma certa espiritualidade, né? Fogem do mundo, fogem da realidade habitual e estão ali enclausuradas, dedicando tempo à oração, à meditação, a coisas mais em termos espirituais, mas ali dentro um poço de orgulho, sou melhor do que os outros que estão lá fora, porque aqui dentro nem pecar eu peco, entendeu? Estou fugindo aqui de tudo e de todos. Aí você sai de um buraco e cai no outro. Os extremos, eles são sempre perigosos. Os extremos, eles são sempre perigosos. Então, ó, esses dois perigos, presta atenção nisso. Esses dois perigos, eles estão sempre presentes quando a gente ajuda uma pessoa. Qual o primeiro perigo? De você fazer para a pessoa reconhecer e receber o louvor humano. Qual o segundo perigo? De você fazer e ficar com seu orgulho inflado no coração, transbordando no seu coração. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque conforme a gente observa no ensinamento de Cristo, conforme a gente observa no ensinamento do nosso Redentor, a gente deve esquecer aquilo que a gente faz de bom pelas pessoas. Na verdade, esta é uma das nossas características.
e ela vai ser reconhecida no dia final. A gente vai fazer e a gente faz, a gente realiza e realizará boas obras, das quais a gente vai esquecer completamente. E quando chegar o dia final, Cristo vai nos lembrar de tudo aquilo que a gente fez e nem percebeu. Por quê? A gente não fazia com orgulho no nosso coração. Por quê? Porque a gente não fazia para receber o louvor humano. E aquilo ali passou desapercebido de cada um de nós. Abram aí, Mateus capítulo 25. Eu fico assim admirado como o evangelho ele é claro. E ele vai esmiuçando todas essas coisas. O ensinamento de Cristo ele é perfeito. O ensinamento de Cristo ele é perfeito. Veja aí, Mateus 25. Isso é evangelho, meus irmãos. Isso é evangelho. Mateus 25, versículos 37 e também o versículo número 39. Mateus 25, 37 até o versículo número 39. Aqui, se você analisar o contexto, é o grande julgamento, o dia final, quando Cristo vier na sua glória, separar as nações, das nações, melhor dizendo, as ovelhas e os cabritos, né? As ovelhas para levar para si, para o aprisco celestial, e os cabritos para serem condenados. Aí veja o que diz aqui o versículo 34, que a gente pega toda a ideia de Cristo. Mateus 25, a partir do versículo 34, só para a gente pegar o raciocínio completo. A gente leva um pouco mais de tempo, mas não tem problema não, a gente aprofunda mais, a gente tem um tempinho até sobrando ainda. Mateus 25, versículo 34. Veja: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, a nós: vinde, bendisse meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que é que testifica que nós vamos tomar posse desse reino? Não foi porque nós fizemos não, mas o resultado da nossa escolha para esse reino, e a gente realizou isso. Veja, versículo 35: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então veja, várias obras de misericórdia aqui, né? Visitar um enfermo, visitar o encarcerado, dar de comer ao faminto. Aí no versículo 37, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Aqui no caso nem encarcerado, né? No sentido de estar forasteiro e hospedar. E nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? Sim, agora sim, no versículo 39. Veja que as obras foram completamente esquecidas. Eles fizeram e nem se lembravam. Não chegaram lá para Cristo e disseram: Senhor, veja como eu fui bonzinho, veja aqui meu checklist, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e por isso eu estou aqui diante do Senhor. Não existe isso. E aí Cristo vai e completa, né? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então quem faz, meus irmãos, e faz com amor, quem faz e faz para a glória de Deus, faz e esquece. Não fica passando em rosto não fica publicizando o que fez, nem tampouco o que deixou de fazer. Simplesmente ele faz. Se as pessoas reconhecerem, que reconheçam, né? Na verdade não é nem bom que isso aconteça, porque isso termina inflando o nosso orgulho, mas simplesmente a gente vai fazer. E aqui, meus irmãos, nós temos uma lição para nós. Que lição? Tenhamos consciência que as obras de caridade, sejam elas quais forem, que forem realizadas por nós, elas são um dever e não um favor que a gente faz.
quer para Deus, quer para as outras pessoas. Quando você tem essa noção da obrigação, quando você tem essa noção da necessidade, quando você tem essa obrigação que Deus lhe chama para fazer isso, você vai fazer, e quando fizer, você nem vai ficar soberbo, porque você só fez aquilo que deveria fazer. Eu me lembrei de um texto, e já já a gente vai lê-lo. A gente só fez a nossa obrigação, e a gente não deve ser louvado quando nós fizermos a nossa obrigação. Na verdade, mesmo quando nós chegarmos nesse nível, a gente não deve ser louvado, porque fizemos apenas aquilo que éramos obrigados. Olha só o que Cristo fala acerca disso. Abram aí, Lucas 17. Quando você fizer tudo que você tiver de fazer, quando você cumprir toda a sua obrigação, sabe qual é o título que Cristo lhe dá? Sabe qual é a designação que Cristo lhe faz? Servo inútil. Por quê? Vocês só fizeram a obrigação e nada mais. Quando vocês fizerem tudo, Cristo vai dizer: você é um inútil. Eita, como isso machuca o nosso ego, né? E nesse mundo sensível que a gente usa, né? Que a gente vive, melhor dizendo, a gente não pode falar uma palavra dura que a pessoa se derrete todinha. É complicado, né? Por isso que Cristo viesse hoje, Cristo era radical, era raiz, entendeu? Talvez ele frustrasse muita gente mesmo, entendeu? Porque no ensinamento ele fala isso: quando você fizer a sua obrigação, e a gente não faz a nossa obrigação, muito pelo contrário, a gente só fica aquém. Quando a gente fizer, inútil, você é inútil, só fez o que deveria fazer. Então não tem nada de grande nisso aí. Olhem só, Lucas 17, versículos 7 até o versículo 10. Ele vai usar a ilustração do escravo e depois vai fechar com a lição. Olha só: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, 17:7, Lucas 17:7, qual de vós, tendo um servo, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Ninguém faz isso com o servo, né? Estava lá no campo, estava lá cuidando dos animais. Ele chega em casa, aí o senhor chega e diz: senta aí para você comer. Um senhor fala isso para o escravo? Fala não, é escravo. Versículo 8: e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Na verdade, essa é a visão que a gente deve ter de nós mesmos, não é Cristo falando. Essa é a visão que nós devemos ter de nós mesmos. Eu sou um servo inútil, porque fiz apenas o que era o meu dever. E aí eu pergunto, meus irmãos, quantos de nós cumprimos todo o nosso dever? Quantos de nós cumprimos todas as nossas obrigações? Quantos de nós fazemos aquilo que nós deveríamos fazer dentro da sua totalidade? Quantos? Se tiver um, nós somos servos inúteis. E se nós não alcançamos tudo aquilo que nós deveríamos fazer, eu não sei nem como a gente deve ser chamado. Porque inútil é a pessoa que faz tudo, e se eu não faço tudo, eu sou o quê? Inútil é levado ao quadrado, né? Ao cubo, à quarta potência, só se for, usando a linguagem matemática aqui para não fugir da realidade, certo? Então, a gente tem que ter essa consciência. Nós temos a obrigação, e quando nós cumprimos a nossa obrigação, nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus, nós não estamos dando nenhuma contribuição a Deus, a gente só está fazendo aquilo que Ele manda a gente fazer, porque nós somos servos, simplesmente por causa disso. Mas isso machuca o nosso egozinho. E dentro desse mundo fragilizado, vitimizado que a gente vive, né? Esse mundo Nutella, que é um mundo chato, né? Que as coisas têm que ser muito melindrosas e você não pode ofender ninguém, aquele negócio. Contudo, as pessoas se ofendem. É um mundo muito chato esse que a gente vive. A gente tem que ser mais transparente, claro, porque foi assim que Cristo foi.
E por isso a sua mensagem e por isso os seus ensinamentos, eles incomodaram muitas pessoas, principalmente os escribas e fariseus. Contudo, ele falou aquilo que era certo, contudo, ele falou aquilo que era exato. Ok? Então, em terceiro lugar, a instrução acerca da correta caridade. A instrução acerca da correta caridade. Vamos lá. Então, quarto, a bênção da sincera caridade. A bênção da sincera caridade. Vamos lá. Mateus capítulo 6. Tocou agora, mas a gente tem um tempinho, dá para a gente chegar aqui nesse ponto. Mateus capítulo 4, versículo 6. Capítulo 6, versículo 4. Estou invertendo aqui. Mateus 6, 4. Sobretudo a parte final do versículo 4. Olha só. Para que a tua esmola fique em secreto, e agora eu quero chamar a atenção, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então Cristo aqui, ele promete que Deus, ele recompensa o exercício da caridade quando bem feita, quando feita com a motivação correta, para a glória de Deus, depois dessa análise em relação ao nosso coração. Porque a gente não deve ver as obras de caridade como moeda de troca. Eu faço e Deus me dá. Eu faço e Deus me dá. Eu faço e Deus me dá. Não. Até porque, conforme nós observamos, na instrução anterior, que a gente viu no ponto anterior, o que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não vai fazer. Então, se você oculta dos homens e esquece no seu coração aquilo que de bom você fez, não se preocupe. Deus, ele vai lhe recompensar. Deus, ele vai lhe retribuir. Por quê? Porque você está fazendo para a sua glória. E nessa questão da retribuição, meus irmãos, minhas irmãs, a gente observa dois aspectos. Existe a retribuição eterna, os galardões, após o reino celestial, e existe também recompensas presentes, agora para a nossa vida, agora para a presente existência. E é interessante porque são várias bênçãos já presentes que Deus, ele promete nos dar quando nós formos caridosos, no sentido geral, pegando essa observação de Ricardo lá, no sentido da caridade mais amplo, e que a gente faz visando a glória de Deus e nos esquecendo de nós mesmos. E aí, quando eu vi a Bíblia, eu percebi que há pelo menos 3 recompensas. Eu não estou falando da eterna, da celestial. Mateus 25, 34 a 40 já fala, depois vocês olhem, entendeu? Mas eu estou me referindo, assim, é um cachorro, pensava que alguém estava falando, mas eu estou me referindo à bênção presente, aqui e agora. A primeira delas, nós vamos ter uma grande satisfação no simples fato de nós auxiliarmos, no simples fato de nós ajudarmos. Aquilo vai ter um regozijo, uma satisfação tão grande, quando você tem a noção de que você ajudou a pessoa, que você alegrou o seu próximo, que você contribuiu de certa forma com ele, quer ser no sentido material, quer ser no sentido espiritual, ou qualquer outra coisa. Isso traz uma satisfação, porque o seu intuito é ajudar, o amor que você tem em relação ao próximo. E quando você faz, você se alegra. E olha o que a Bíblia diz em relação a isso. Abram aí, Provérbios 14. Eu não vou comentar muito esses versos não, por causa do tempo. Vocês anotem, eu tenho um material todinho aí, depois vocês podem pegar. Provérbios 14, 21. Olha só, meus irmãos, olha só o que diz aqui esse texto. Aqui é mais no sentido da ajuda caridosa, materialmente falando, certo? Agora é um princípio que você também pode adotar para as outras áreas. Provérbios 14, 21. Provérbios 14, 21. Veja, o que despreza o seu vizinho peca. Isso, Provérbios 14, 21. Certo? O que despreza o seu vizinho peca. Negócio, você estava até conversando com o Marisa um dia desse, negócio de brigar com o vizinho é complicado, viu? A gente termina pecando por causa disso. Veja, mas o que se compadece dos pobres é o quê? Olha aí, satisfação. O que se compadece dos pobres é feliz, é satisfeito, no simples fato de ajudar.
porque pode ser simples para nós, mas para quem recebe, meus irmãos, faz uma diferença. Faz uma diferença. Ou a gente nunca passou por uma experiência como essa. A gente está carecido de determinada coisa e a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê muita saída. Chega alguém na providência de Deus, às vezes até mesmo fruto da oração, e chega naquela medida que a gente estava precisando, mas aquilo é uma alegria muito grande. E acho que a alegria é enquanto você ajuda, porque você viu ali que ajudou de uma forma ou de outra. Então, a Bíblia diz o quê? Quem se compadece dos pobres é feliz. Feliz. Quem diz não sou eu, quem diz é a palavra. Em segundo lugar, aquelas pessoas caridosas, elas obtêm, entre aspas, crédito diante de Deus. As pessoas caridosas, entre aspas, elas obtêm crédito diante de Deus. Se é bom você ter o crédito humano, se é bom você ter crédito na praça, melhor ainda é você ter crédito perante o Senhor. E você diz, e tem quem age assim? E tem quem procede assim? Tem. Abram aí, Provérbio 19, versículo 17. Provérbio 19, versículo 17. Eu pensava que esse negócio era errado, né? Acho que é até uma oração que tem na igreja romana, mas tem na Bíblia. É aquele negócio, nem tudo está errado, né? Então você tem que analisar à luz das Escrituras e não só pegar de ouvir e não fazer a análise necessária. Quem não já viu essa frase? Quem dá aos pobres empresta a quem? Eu pensava que era antibíblica, mas não é não. Olha só o que Provérbio diz, ó. Provérbio 19, versículo 17, ó. Quem se compadece do pobre, veja, ao Senhor empresta, e este, o Senhor, lhe paga o seu benefício. Deus não é veaco, né? Ele vai pagar de uma forma ou de outra. Então, pensa numa coisa boa você ter crédito com Deus. Agora, para você ter crédito com Deus, você deve fazer o quê? Se compadecer de quem? Do pobre. Mas você tem um crédito com ele se você fizer isso. Então é coisa boa, viu? É melhor do que crédito na praça. Com certeza. Com certeza. E é interessante porque aqui a gente tem a certeza que Deus paga. Ele não vai ficar com o seu nome sujo, então ele vai pagar. Então faça, visando a glória dele. Ele vai lhe retribuir. Eu não sei como, eu também não sei quando, e eu também não sei quais serão as circunstâncias. Uma coisa eu sei, ele vai fazer. E aí é você com ele. E você tem sua experiência com o Senhor. Mas não só isso, como eu gosto de dizer, né? Acho que vocês estão abusados, né? O pastor só fala isso, mas não só isso. Mas em terceiro lugar, assim tá certo, então, assim tá bom. Então não estou tão ruim na ficha, né? Olha só, em terceiro lugar, qual é a terceira bênção que nos aguarda quando nós somos caridosos? Nós somos assistidos nas nossas necessidades. Quando você faz o bem a uma pessoa, aquilo volta para você. E aqui especificamente falando, quando você estiver em enfermidade. Abram aí, Salmo 41. Eu sempre gosto de dizer, existe na Bíblia algo chamado lei da semeadura e da colheita. Você só colhe o que planta onde planta, entendeu? Não tem como você fugir. Então, é você procurar fazer o que é certo e descanse. No devido tempo, você vai ser beneficiado por isso. Olha só, Salmo 41, versículos de 1 até o versículo 3. Olha só o que diz, ó. Bem-aventurado, mais que feliz, o que acorda ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Olha aí, outra promessa, vinculado a quê? A caridade. Salmo 41, versículo 1, versículo 2. Salmo 41, versículo 2. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não integra a descrição dos seus inimigos. Mais uma vez você vê o quê? Felicidade. Veja, versículo 3. Para essa mesma pessoa, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Então, quando você ajuda o necessitado, pode esperar. Quando a enfermidade bater, Deus ele vai lhe assistir. De que forma? As mais variadas. Desde a restauração, a consolação, ao fortalecimento, não sei.
Cada um vai ter sua experiência específica com Deus, cada um vai ter a sua experiência específica com o Senhor. Então, o que é que isso... qual é a lição, melhor dizendo, que a gente pode extrair com base nisso? Experimentemos, meus irmãos, experimentemos, minhas irmãs, as dádivas que Deus tem preparada para cada um de nós, quando nós formos caridosos, quando nós formos misericordiosos, no seu sentido mais amplo, ou no seu sentido mais específico, porque a gente vê que Deus de fato recompensa, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É a promessa que nós temos da parte de Deus, é a promessa que nós temos da parte do Senhor. Fechando a nossa aula na manhã de hoje, vivemos em um mundo indiferente e interesseiro. Vivemos em um mundo indiferente e interesseiro. Nós estamos entre esses dois extremos. Foi aquilo que a gente falou desde o início, na nossa introdução. Ou a gente não se importa com as dificuldades alheias, e a gente vive nesse mundo onde as pessoas são indiferentes, pode ver um morrendo na porta e acaba de matar, ou passa por cima, para não dar mais trabalho. Ou o outro extremo, no mundo, você faz para ser visto. Aí você vai de um extremo para outro, sempre. Ou você age com indiferença, ou você age para se amostrar. Contudo, como cristãos, como SUS do reino, não. Nós temos uma visão diferente. Nós temos um comportamento diferente. A nossa conduta ela é distinta. Por quê? A gente vai fazer o bem visando a glória de Deus. Visando a glória de Deus e atendendo às necessidades dos carentes. Por quê? Porque é assim, meus irmãos, que a gente vivencia a justiça do reino aqui neste mundo. E desta forma, desta maneira, nós nos diferenciamos do mundo no qual nós vivemos. Então, que assim procedamos, que assim hajamos, que assim trabalhemos em nossas vidas. E como dizia os puritanos, e escrevia em algumas correspondências, ele sempre colocava lá a sigla SDG, somente a Deus toda a glória. Somente a Deus toda a glória. Então que a gente faça isso. SDG, somente a Deus toda glória. E assim pratiquemos a justiça, sobretudo através das obras de caridade.